Olá, pessoal! No vídeo de hoje, vamos falar sobre a equação da vida e da morte conforme apresentada na Bíblia. A Bíblia diz que a vida é composta de duas partes, o corpo físico e o espírito. O corpo físico é feito de pó da terra, enquanto o espírito é o fôlego da vida que Deus deu aos seres humanos. A morte ocorre quando o espírito, ou seja, o fôlego da vida, deixa o corpo físico. Equação da vida. Em Gênesis capítulo 2, versículo 7 diz: Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem se tornou um ser vivente. Ou seja, a equação da vida é a união do pó da terra, mais o fôlego da vida, que é igual ser vivo, ser humano ou alma vivente. Nessa passagem, entendemos que nós não temos uma alma, mas que nós somos uma alma vivente, ou ser vivente, criados através da junção do pó da terra, mais o fôlego da vida. E essa alma vivente, ela morre, conforme Ezequiel capítulo 18, versículo 4, que diz: Pois todos me pertencem, tanto pais como filhos. Aquele que pecar é que morrerá. Ou seja, essa alma não é imortal. A Bíblia Sagrada ensina que apenas Deus é imortal. Em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 16 diz: Somente a Ele pertence a imortalidade, e Ele habita em luz tão resplandecente que nenhum ser humano pode se aproximar dele. Ninguém jamais o viu nem pode ver. A Ele sejam honra e poder para sempre. Amém. Equação da morte. Em Gênesis capítulo 3, versículo 19 diz: Com o suor do rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, da qual você foi formado, pois você é pó, e ao pó voltará. E em Eclesiastes, capítulo 12, versículo 7, Salomão completa: Pois então o pó voltará à terra, e o espírito voltará a Deus, que o deu. Ou seja, a equação da morte é a separação do pó da terra do fôlego da vida, que é igual à morte. Sono ou descanso. O próprio Jesus Cristo compara a morte a um sono em João, capítulo 11, versículo 11 a 14, diz: E acrescentou: Nosso amigo Lázaro adormeceu, mas agora vou despertá-lo. Os discípulos disseram: Senhor, se ele dorme é porque logo vai melhorar. Pensavam que Jesus falava apenas do repouso do sono, mas ele se referia à morte de Lázaro. Então ele disse claramente: Lázaro está morto. Na morte, a lucidez se defaz juntamente com as lembranças e sentimentos, como diz em Salmos capítulo 6, versículo 5, que diz: Pois os mortos não se lembram de ti, quem te louvará da sepultura? E Eclesiastes capítulo 9, versículo 5 a 6, que diz: Os vivos pelo menos sabem que vão morrer, mas os mortos nada sabem. Já não têm recompensas para receber e caem no esquecimento. Amar, odiar, invejar, tudo que já fizeram ao longo da vida passou há muito tempo. Já não participam de coisa alguma que acontece debaixo do sol. E o versículo 10 ainda complementa, dizendo: Tudo que fizer, faça bem feito, pois quando descer à sepultura, não haverá trabalho, nem planos, nem conhecimento, nem sabedoria. E até que Jesus volte, os mortos justos e ímpios permanecerão mortos em descanso, até que sejam ressuscitados os justos na primeira ressurreição para a vida eterna. 1 Tessalonicenses 4,16. E os ímpios na segunda ressurreição, Apocalipse 25:9, para condenação e morte eterna. A Bíblia nos ensina que a vida é um presente de Deus. O corpo físico é apenas uma parte da vida. O espírito ou fôlego da vida é a parte mais importante da vida. A morte ocorre quando o espírito, ou seja, o fôlego da vida, deixa o corpo físico. Se você ainda não tem um relacionamento com Deus, convido você a entregar sua vida a Ele. Jesus morreu na cruz para pagar o preço do nosso pecado. Se você crer em Jesus e o aceitar como seu Salvador, você terá vida eterna. Obrigado por assistirem. Não esqueçam de deixar o like e se inscrever no canal para acompanhar os próximos vídeos. Até a próxima!